Tivemos quase noites perfeitas para os times que são menos favoritos nos confrontos, pelo menos, claro, dos dois jogos que eu assisti, tá? Obviamente eu não estou falando aqui de Atalanta 0, aliás, 1, né? Pasalic fez no final, Bayern 6, porque o Bayern é muito favorito. Também não estou falando do Tottenham tomando 5 do Atlético de Madrid, trocando o seu goleiro, que loucura foi essa? Não estou falando desse, estou falando dos outros dois jogos que eu assisti. Galatasaray 1, Liverpool 0, Newcastle 1, Barcelona 1, empatando no último minuto. Vou falar rapidinho dessas partidas, mais do Newcastle e Barcelona, porque a do Liverpool assisti meio que em segunda tela, digamos assim. Mas é muito interessante ver como a gente pode perceber algumas diferenças, né, dentro de um jogo, mesmo sendo de formas diferentes, formas parecidas de jogar, tipo, sendo da mesma liga no caso, né? Claro que cada time tem suas nuances ali, mas o jogo da Premier League é muito um jogo, especialmente esse ano, né? Um jogo muito mais corrido, tá muito físico, tá muita disputa, muito embate, muita velocidade, né? E o Newcastle conseguiu imprimir muito isso para cima do Barcelona hoje. O Liverpool nem perto, né, de conseguir fazer isso para cima do Galatasaray. E eu fiz um vídeo aqui, claro, falando de todos os confrontos da Champions League, né, antes dos confrontos, obviamente. E quando falei de Galatasaray e Liverpool, para mim o Liverpool é favorito, mesmo não fazendo um grande ano, que realmente não faz. Mas que o Galatasaray muito provavelmente iria tentar se aproveitar do fator de jogar em casa, do fator Turquia, né? E o Galatasaray foi muito melhor, né? Foi muito melhor. O Liverpool até faz um gol corretamente anulado, que realmente pega no braço do Konaté, né? Por mais que não tenha sido falta e não tenha sido intencional, como acho que foi o Vesse que explicou na transmissão, o último toque para ir antes do gol não pode ser no braço. E faz total sentido, né? Se você pensar, a regra não pode acontecer isso, por mais que tenha sido uma coisa não intencional. Mas ao longo do jogo o Liverpool não conseguiu ter nenhum tipo de controle, né? Mesmo quando tinha a bola, especialmente mais pro final, que o Galatasaray já muda um pouquinho e tenta apostar mais em contra-ataque também, uma esticada, outra mais em velocidade. Tanto que, por exemplo, o Gundogan entra já nos acréscimos praticamente para tentar segurar a bola um pouquinho mais por dentro, enquanto o Liverpool do outro lado ainda morreu com substituições, né? Tinha alguns desfalques importantes, né? Mas até assim tinha peças que normalmente talvez não sempre, né? Mas que normalmente participam, né? Da rotação, tipo o Curtis Jones, que acabou ficando no banco, não entrou, o resto do banco tinha muitos jovens e tal. Os desfalques ali do Isaac, que vai demorar talvez para voltar, o Chiesa, o Wendel também já está mais tempo machucado, mas enfim. Só que em nenhum momento conseguiu o Liverpool levar um certo tipo de controle. Até levou um perigo ou outro, mas você via até a grande dificuldade que tinha, especialmente na última fase do campo, né? No famoso último terço, a parte da definição. Você contou com jogos muito ruins do Wirtz, muito ruim o Ekitike, que foi melhorzinho para mim o Ekitike também, mas assim, bem abaixo, né? O que foi o jogo do Salah? O que foi o jogo de Mohamed Salah? Foi uma das atuações mais assustadoras que eu já vi dele no Liverpool. Muito, muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Então, uma partida em que o Liverpool ficou devendo bastante mesmo, conseguindo ter criar alguma coisa. Vou falar mais do jogo rapidinho, mas só para fazer o paralelo, né? No outro lado, o Newcastle conseguiu incomodar o Barcelona no jogo inteiro. O Barcelona em nenhum momento parecia confortável algum jogo, né? E vale lembrar, na primeira fase, na fase de Liga, teve o Newcastle e Barcelona na Inglaterra, que acabou 2-1 para o Barcelona, foram 2 gols do Rashford, né, se eu não estou enganado. O Anthony Gordon diminui no finalzinho, fazendo o gol para o Newcastle. E aquele jogo até teve um panorama muito diferente, né? Aquele jogo o Barcelona foi bem mais dominante, apesar do Newcastle ter criado uma oportunidade ou outra, mas hoje foi muito o que eu estou falando do Barcelona não parecia se sentir confortável. O Barcelona a todo momento parecia acuado, tentava jogar, tentava impor o seu ritmo e não conseguia mesmo. Acabou, como o Marcelo Becker bem definiu na transmissão, o Barcelona estava sendo apresentado um ritmo de Premier League. Não falando que isso é correto, que a Premier League é melhor ou não. Não, só que o ritmo físico é muito mais alto do que o praticado em La Liga. Que até há uns anos atrás, né,
Eu não sei se hoje ainda é, tá? Eu acho que são duas ligas bem parelhas tecnicamente. Mas antigamente, há poucas temporadas atrás, era meio que o consenso, né? Ah, a La Liga é uma liga muito mais técnica e tal. Eu acho que hoje é bem parelho, tem bons times nas duas ligas. Claro que Real Madrid e Barcelona, em nível geral, puxa um pouquinho para cima, mas enfim. Mas o Barcelona foi apresentado a esse ritmo hoje, né? Digamos assim. Teve muita dificuldade o Newcastle, especialmente pelos lados, né? O Burns, o Elanga, o Trippier, que nem é um lateral que de tanta explosão, de tanta força física, de ir no fundo e tal, mas conseguiu ser participativo. O Hall do outro lado também, que já é um lateral bem limitado, mas conseguiu também ser o cara que trabalhou bastante ali no lado ofensivo. Claro que no caso do Hall, passa muito pelo Ronald Araújo não ter hoje um nível satisfatório para compensar uma ausência do Koundé, né? Aliás, nem de perto, passar longe, longe mesmo de ter o nível que o Koundé apresenta. Falha no gol, inclusive, né? Para mim, o erro do gol que o Newcastle faz é do Ronald Araújo, de ter saído, de não ter recomposto, não ter feito, melhor dizendo, a recomposição. Inclusive, você vê o Rafinha ali, o Rafinha deu uma vacilada na marcação, pode ser, mas não é nem o cacoete dele, ele estava fazendo meio que de lateral direito ali para marcar, e o Burns se antecipa e completa para o gol, né? Mas o Araújo que não voltou, não fechou a linha, saindo dela completamente sem nenhum motivo. Mas, enfim, fazendo o paralelo com os dois jogos, era esse praticamente, em questão de ritmo mesmo. Agora, para falar dos jogos rapidinho, volto para Galatasaray e Liverpool, porque basicamente o que a gente pode falar, pelo menos foi um jogo que eu esperava muito disso, até esperava o Liverpool incomodando mais mesmo. Como eu falei, a parte ofensiva do Liverpool foi toda muito abaixo, e aí com isso você tem uma queda de nível que eu não esperava, né? Acho que a entrada do Frimpong no segundo tempo, junto com a do Robertson, dá uma melhorada um pouquinho. O Frimpong justamente no lugar do Salah para ser esse cara pela direita, né? Para tentar pressionar, para tentar colocar um pouquinho mais de velocidade. O Robertson no lugar do Kerkez no lado esquerdo mesmo, e depois o Gakpo entra no lugar do Wirtz. Achei até. O Wirtz ele até teve uma participação muito interessante, né? Uma finalização perigosa que o Sakir faz a defesa, né? O goleiro. Como é que é o nome dele mesmo? Vou até abrir aqui. É o que Sakir? O Gurkan Sakir. Provavelmente estou pronunciando errado, mas enfim. Só dá para saber quem é. Faz a defesa. Mas no geral também é um jogo muito apagado, em que pese que vale citar no caso dele, ele voltando de lesão, né? Voltando de lesão, ele nem faz uma grande temporada também, é uma temporada de adaptação e tal, teve já bons jogos, outros nem tanto, mas não vem fazendo um grande ano, assim como o time inteiro do Liverpool, mas aqui a expectativa é aquela parada, né? A expectativa é a realidade, ainda mais pelo valor que foi gasto nele, né? Mas do lado ofensivo ali do Liverpool, as peças foram realmente muito abaixo. Acho que, como eu falei, o Ekitike para mim foi talvez melhorzinho, assim, participativo, brigou bastante e tal. Tentou, em alguns momentos, até sair um pouquinho da área para buscar jogo, para tentar associar ali. Enfim, não foi lá uma grande partida, mas para mim, melhorzinho desse lado ofensivo do Liverpool, que ficou devendo bastante mesmo. E teve muita dificuldade em criar. Pelo lado do Galatasaray, que é uma equipe interessante de você observar, na Liga Turca a gente já até comentou aqui rapidamente, é uma liga que junta muitos jogadores que já passaram talvez do seu auge ou que não tem tanto espaço hoje nas grandes ligas e acabam indo para a Turquia. E o Fenerbahçe talvez seja o rival do Galatasaray, claro, a representação perfeita disso, né? O time inteiro composto disso. O Galatasaray menos. Tem o Torreira, o próprio Lemina, que nem chegou a ter um auge, eu acho, né? Na Juventus se esperava muito mais dele. O próprio Noah Lang também, que vem fazendo um bom ano, mas no United não correspondeu. No Napoli um pouquinho menos, acho que do que se esperava também, apesar que lá ele até teve bons jogos, né? Mas, se eu não me engano, é um empréstimo, né? O Galatasaray nem comprou ele. Enfim, é um jogador que... eu falei United, não, no Ajax, né? Ele foi formado no Ajax, nada de United, no Allen. Mas é uma liga, alguns jogadores que estão nesse estágio ou não tiveram tanto potencial, ou jogadores tipo o Gabriel Sara, que era um bom jogador a nível do Brasil, foi para o Norwich, né? E jogou muito bem lá, inclusive. Eu esperava que ele desse um salto até de liga, ele acaba indo para a Liga Turca
E tem feito bons jogos também. E o caso do Osimhen, que é um caso muito peculiar, né? Queria sair do Napoli, teve toda uma briga para um lado, para o outro, ia para o Chelsea não queria pagar. Já até falei aqui também, acho, em algum vídeo. Mas é um caso muito peculiar, tanto que é um atacante que tem um nível técnico muito diferente mesmo para jogar na Liga Turca, né? Ele é bem acima mesmo. E hoje participa diretamente do gol, né? Numa jogada aérea, sobe muito bem, o Lemina completa ali na trave, né? Para fazer 1-0. E talvez até teve um gol anulado, vale lembrar também, né? Do próprio Osimhen, porque acho que era o Wilmar que estava impedido, né? No lançamento, mas realmente estava mesmo, parecia à frente. E assim, talvez essa vantagem pudesse ser melhor aproveitada pelo Galatasaray. Eu acho que aí não acaba o confronto de forma alguma, ainda acho que o Liverpool tem totais condições de verter, ainda mais porque a gente não espera que, por exemplo, grandes jogadores tipo Salah, o McAllister, por exemplo, também não fez um grande jogo hoje, é um jogador que eu acho importantíssimo para o funcionamento desse Liverpool. Você não espera que jogadores desse nível façam jogos tão ruins em dois jogos eliminatórios, né? Fizeram um, não se imagina que vão repetir, é um jogo tão ruim. Então eu acho que segue tudo aberto para o Anfield também, para Anfield, né, perdão. E assim, como eu citei também nos confrontos aqui, o Galatasaray quase toma virada por uma Juventus limitadíssima numa temporada de altos e baixos e com um a menos ainda, né? O Osimhen faz o gol que empata e leva para a prorrogação lá no final da partida já. Então assim, não é nada de outro mundo imaginar o Liverpool passando. Eu sigo achando que o Liverpool avança nesse confronto, mas precisa mostrar muito mais do que mostrou hoje. O Galatasaray talvez não vá ter empolgação da torcida em Anfield, obviamente que não, mas ainda assim é um time bem competitivo também. É muito importante citar que esse é um fator diferencial. O Osimhen faz o gol já na prorrogação, né? A Juve faz 3-0, leva para prorrogação, porque na ida tinha sido 5-2 o Galatasaray. Só para eu me corrigir. Mas precisou da prorrogação para diminuir contra a Juventus com um a mais desde os 4 minutos do segundo tempo, né? Então, enfim. Beleza, agora passo para Newcastle e Barcelona, porque, como eu dizia, né, foram poucas oportunidades do próprio Barcelona. Acho que a gente pode pensar aqui no gol de pênalti no final. Assim, indiscutível, né? Thiaw erra o bote no Olmo, belo drible do Olmo, inclusive, bela finta de corpo. Erra um bote besta, pênalti, claro. A gente pode argumentar aqui que o tempo já tinha acabado, isso é verdade. Não tinha por que levar mais tempo do que o árbitro levou, não sabemos por quê. Não sei se ele deu um minuto a mais e não apareceu, mas não tinha por que levar mais a tempo, né? Mas o pênalti é indiscutível, não tem nem o que falar. E tirando essa chance, qual foi a outra? Uma que é uma finalização do Lamine, talvez, ou é do Fermin, que é uma jogada do Rafinha, né? No primeiro tempo ainda. Rafinha leva pelo lado esquerdo, acha um bom passe. Aliás, o passe que o Olmo sofre o pênalti é do Rafinha também. Uma ótima enfiada de bola quando ele já estava jogando por dentro como armador principal, né? No primeiro tempo, uma jogada que está aberta pelo lado esquerdo e ele cruza para o meio e a finalização sai, mas uma defesa bem tranquila do Ramsdale. Inclusive, fica aqui o meu elogio, né? A Ramsdale, o chute foi do Lopes, né? Do Fermin Lopes mesmo no primeiro tempo. O Ramsdale é um goleiro que evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. Não que antes ele fosse um goleiro ruim, mas eu acho que ele pecava em alguns momentos, alguns aspectos do jogo dele, especialmente no Arsenal. Depois acaba indo para o Southampton e não consegue. É um time horroroso, aquele time do Southampton que acabou caindo na temporada passada, né? Não acho que tenha sido culpa dele nem nada, mas não conseguiu mostrar o melhor nível dele, porque o time era muito ruim. Vai para o Newcastle e acho que mostra já aí um nível bem mais interessante, sendo um goleiro importantíssimo ao longo da temporada. O Newcastle tem dois bons goleiros, né? Tem ele e o Pope como alternativas aí. Acho que fica o elogio também a essa administração, né? Essa gestão dos dois aí no time, né? E o que é interessante também, falei do Barcelona rapidinho, que criou muito pouco, ficou devendo muito pouco, ficou pouco com a bola, no sentido de ficou no tempo total ficou mais, né? Até 54% de posse, mas eu digo de posse efetiva, de fato, né? De posse que conseguiu criar alguma coisa, conseguiu encaixar. O Newcastle se defendeu muito bem e estando desfalcado do Bruno Guimarães, que é um dos, se não o melhor jogador do Newcastle na temporada. Né? O Bruno tá com aquela lesão muscular, tá fora inclusive da convocação da próxima semana para a seleção brasileira. Vai até perigar, né? Vai voltar talvez mais perto da Copa do Mundo, né? E é um jogador importantíssimo para o Newcastle.
Também a lesão do Fabian Schär, zagueiro também importante, que está aí fora já há um tempo. Claro que, aí eu nem citei, já aproveito e cito, o Barcelona não tinha o Baldé, também importantíssimo pelo lado esquerdo, não tinha o Frenkie de Jong, um jogador que dita o ritmo do jogo, mas já também fora há algum tempo, né? E o desfalque também do Koundé, como eu falei, esse sim se tem no começo, o titular da lateral direita. Né? Ele saiu em que jogo, inclusive, acho que eu estava assistindo, ele sai contra o Atlético de Madrid, no 3-0, né, da Copa do Rei, isso exatamente dia 3, que quase foi a remontada, né? Ele sai com 13 minutos, se machuca cedo. Eu estava assistindo até a partida. Foi na terça-feira passada, né, uma semana atrás. O Barcelona não jogou. O Barcelona não jogou. Ah, não, jogou sim. É claro, eu vim olhar. Eu vim olhar na parte do Koundé, né, no SofaScore. Realmente, ele não jogou contra o Bilbao no final de semana, que o Barça vence, obviamente, ele tá machucado. Então, enfim, assim, claro que desfalques importantes, mas no geral, quando você olha do nível técnico do time, né, dos 11 contra 11 ali, o Barcelona tinha time para fazer bem mais do que fez. E aí fica o elogio, até para ir para a parte final desse vídeo, da estratégia do Ed Howe, né, que é o técnico do Newcastle, que conseguiu colocar o time para pressionar, para ser muito agressivo, impedir o Barcelona de ter esse certo controle do jogo, especialmente mais à frente. Aproveitou bastante as jogadas pelo lado, poderia ter feito mais gols. Tem um lance, por exemplo, no segundo tempo, aquele que o Elanga dá um belo drible de corpo, né, e depois recebe na frente e dá o tapa em velocidade. Ali é muito erro de escolha, né? Ele podia dar um tapa mais para entrar um pouquinho mais na área e cruzar a bola com mais liberdade, e ele teria um por dentro, né, que era o Burns dentro da área, e se eu não me engano o Ramsey no começo, na entrada da área. Então faltou algumas vezes um pouquinho escolher melhores decisões. O Burns manda uma bola na trave também pelo lado esquerdo, criaram muito pelos lados. O João Cancelo também não estava dando muita conta não do Elanga ali. E assim, com meio de campo brigador como é Tonali, como é Joelinton, o próprio Ramsey faz esse papel também, com menos qualidade, claro, que o Bruno Guimarães, que o Bruno ainda tem, além de ser um cara brigador, é um cara também que consegue fazer esse jogo andar muito para o Newcastle, especialmente nessa dinâmica de terceiro homem, ele sendo o terceiro homem. O Newcastle perde um pouquinho de qualidade com isso. Mas é importante ver o quanto eles conseguiram aplicar isso dentro do jogo contra o Barcelona. E faltou qualidade para matar o jogo, né? O Osula, por exemplo, é um cara que é um centroavante um pouco mais móvel, né? Que o Issa. É um jogador que se mexe bastante, sai da área, é até um pouco mais ágil, acredito eu, mas tem menos qualidade de finalização, menos força também que o Issa, que o Voltemade bem menos qualidade ainda, mas um pouquinho mais de força no caso dele. E o Ed Howe optou por ele, né? Em vez dos dois, o Issa não sai do banco, o Voltemade também não, Voltemade, eu sempre falo errado o nome dele, mas enfim. Tanto que entra o Gordon, já no final do jogo, o Anthony Gordon, que tinha minutos limitados hoje, né? Entrou para ser esse cara por dentro, com mais velocidade, não necessariamente um centroavante, né? Então o Ed Howe preferiu não colocar nenhum dos dois reservas, né? Que estavam na reserva hoje, pelo menos, nem o Issa nem o Voltemade. O que eu não entendi muito bem, talvez pudesse ser interessante ter um dos dois ali, um cara com mais essa capacidade. Talvez tenha sido para movimentar ali a zaga com o Martin e com o Barsi, que é uma zaga bem jovem, né, do Barcelona. Pode ser, mas eu acho que com isso você teria essa capacidade de finalização um pouquinho maior, um cara que pudesse também ser mais agressivo na última linha, empurrar um pouquinho mais a última linha para trás, tentar atacar ela. Não sei, talvez fosse algo que eu tentaria. Mas fora isso, o resto do jogo no Newcastle beirou a perfeição. Por isso que eu disse que no começo do vídeo foram quase duas noites perfeitas para os times que não eram favoritos. No caso, Galatasaray e Newcastle, é claro. Mas enfim, fica tudo para a semana que vem. Já que, deixa eu olhar as datas aqui certinho. Barcelona e Newcastle, dia 18, 2h45 na Espanha, dia 18, quarta-feira. E Liverpool e Galatasaray também dia 18, só que 5 horas da tarde. Então, uma semana e um dia aí para o jogo de volta. Quem vocês acham que passa? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Esse é o Guardian Futebol Internacional. Até esqueci de falar isso, mas tudo bem, não tem problema. E é isso. Valeu, pessoal.